Me chamo Arthur, tenho 26 anos, sou fotógrafo freelancer e moro em Recife, mais precisamente no bairro do Hipódromo, mas aquela noite mudou tudo, e tudo começou do outro lado da cidade, em Casa Forte, onde os coqueiros cochicham ao vento e as mansões guardam segredos como cofres silenciosos. Fui contratado para registrar um evento beneficente organizado pela esposa de um deputado estadual. Não fazia ideia de quem ela era até cruzar os portões de ferro da mansão às margens do Capibaribe. Tudo ali cheirava a poder e a solidão disfarçada de elegância. A festa reunia empresários, políticos, artistas plásticos e uma orquestra de fundo que soava mais como disfarce do que como música. Lá estava ela. Clarice. Cabelos presos com displicência estudada, vestido de linho azul marinho, e um olhar que, assim que cruzou com o meu, ficou. Não foi apenas um olhar de anfitrião observando um fotógrafo trabalhando. Havia algo mais. Um quê de provocação? Ou só um pedido mudo de atenção? Eu ainda não sabia. Durante o evento, segui meu ofício, flashes, poses, retratos espontâneos. Mas era como se tudo me levasse de volta a ela. Clarice falava com os convidados com um sorriso exato, medido, como quem decorou uma coreografia. Até que se aproximou. "Você é o fotógrafo?" perguntou, com aquele tom que mistura formalidade e desafio. "Arthur, prazer." Mostrei a câmera como um cartão de visitas. "A senhora está organizando o evento?" "Não precisa me chamar de senhora. Me chama de Clarice." E riu, daquele jeito que perfura defesas. "Quero que você registre mais do que rostos. Quero que capture o que está por trás." Fiquei sem saber se ela falava das pessoas ou dela mesma. Concordei com a cabeça. Continuei fotografando. Mas, dali em diante, os cliques pareciam querer apenas encontrar o rosto dela entre os outros. Quando a maioria dos convidados já se despedira e a orquestra desmontava os instrumentos, fui guardar meus equipamentos. Ela apareceu de novo, agora com uma taça de vinho na mão, os saltos já esquecidos, os pés nos roçando o piso de pedra portuguesa. "Você não quer revisar as fotos comigo?" "Agora?" perguntou, como quem oferece um risco, não um convite. "Aqui?" "Na biblioteca. Tem um sofá confortável." E silêncio. Respirei fundo. Algo me dizia que eu deveria ir embora, mas outra coisa, talvez o jeito como ela me olhava, como quem implora sem pedir, me fez seguir. A biblioteca parecia saída de outro século. Prateleiras até o teto, cheiro de madeira antiga e jasmim. O computador dela já ligado. Conectei minha câmera e começamos a ver as imagens uma a uma. Ela comentava com uma lucidez melancólica. "Esse aqui, fingindo alegria. Essa outra, sempre tão performática. Eu devia fazer um ensaio com você, Arthur. Um que mostrasse minha verdade." Depois silenciou. Ou o que sobrou dela. Fiquei sem palavras. O silêncio se prolongou. Ela me olhou. O rosto perto demais. O vinho quase no fim. E foi quando falei, quase como um freio. "Você é casada." Ela tirou o anel, colocou sobre a mesa de madeira escura, e respondeu. "Hoje, não." A frase ficou pairando no ar como se tivesse rompido alguma fronteira invisível. Meu coração disparou, minha cabeça gritava cuidado, mas meu corpo não se movia. Ela se aproximou mais um passo, o rosto agora a centímetros do meu. "Você é diferente, Arthur. Não tenta me impressionar. Isso me desconcerta. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Nem eu. Mas sei que não quero que vá embora." O tempo parou por alguns segundos. Senti o cheiro do cabelo dela. Vi os olhos levemente marejados, mas firmes. E, pela primeira vez, percebi que por trás daquela figura altiva havia alguém faminto de verdade. De toque. De escuta. Não aconteceu nada físico naquela noite. Não precisava. A tensão entre nós era mais íntima que qualquer gesto. Quando me despedi, ela me segurou pelo braço. "Arthur, se eu te ligar, você atende?" Assenti.
Ela sorriu com tristeza e soltou: Boa noite. Volte inteiro. Saí da casa com um nó no estômago e a certeza de que tinha cruzado uma linha. O anel dela ainda estava na mesa. E eu, no fundo, já não sabia mais de que lado da história eu estava. No dia seguinte, tentei retomar a rotina como se nada tivesse acontecido. Editei algumas fotos, respondi e-mails atrasados, mas tudo parecia sem cor, sem textura, como se a noite anterior tivesse sugado o contraste do resto da minha vida. Por volta das 4 da tarde, recebi uma mensagem. Era a dela. Hoje. Se puder, traga as outras fotos. Gosto de ver o processo. Porta lateral. Não pensei. Apenas fui. Atravessei a cidade feito um impulso. Quando cheguei, Jéssica, a assistente, abriu o portão com um olhar que já sabia demais, mas dizia pouco. Ela está no jardim. Disse apenas. O jardim da casa era um paraíso escondido. Palmeiras, buganvílias, trepadeiras que abraçavam as paredes, e um lago artificial com carpas que se moviam como pinceladas lentas. Clarice estava sentada em uma espreguiçadeira, usando um hobby de tecido leve, óculos escuros e um silêncio quase cinematográfico. Trouxe as fotos. Anunciei, sem saber como começar. Ela sorriu sem virar o rosto. E trouxe você. Que bom. Sentou-se melhor, fez um gesto para que eu me aproximasse. Entreguei o tablet com as imagens. Esse ângulo, você captou algo que nem eu sabia que estava mostrando. Comentou, deslizando o dedo pela tela. Às vezes o que mais tentamos esconder é o que primeiro aparece, arrisquei. Ela se calou. Depois, tirou os óculos e me olhou. Você acredita no amor, Arthur? Fui pego de surpresa. Respondi como pude. Acredito, mas acho que ele vem muito disfarçado, às vezes. Eu acreditava. Até me apaixonar por alguém que virou outra pessoa depois do casamento. Agora vivo de aparências, agendas e discursos. Ele não me toca há mais de 1 ano. Nem pergunta como estou. Só me exibe. A voz dela tremeu, mas manteve a compostura. E por que continua? Porque ainda não sei como sair. Não completamente. E, às vezes, me distraio de mim mesma. Como agora? Olhei para ela, sentada com as pernas cruzadas, os dedos brincando com o colar no pescoço. A mulher forte que todos viam era, ali, apenas uma tentativa de resistência. E eu, sem armadura, me aproximava como quem reconhece algo que doía também em mim. Fica mais um pouco? Ela sussurrou, quase como um pedido de socorro. A casa foi ficando mais escura com o pôr do sol. Entramos pela porta lateral e ela me conduziu até uma sala pequena, quase escondida entre corredores. Um toca-discos antigo tocava Águas de Março, baixinho. O ambiente cheirava a livro velho e canela. Ela serviu vinho e ficou me observando. O silêncio era denso, mas confortável. Como se as palavras fossem agora um detalhe menor. Você me olha diferente, Arthur. Como? Como se me visse. De verdade. Não respondi. Talvez porque visse mesmo. Ou porque não sabia como esconder que estava me perdendo naquele espaço entre a admiração e o desejo. Clarice se aproximou. Devagar. O toque dela no meu rosto foi leve, quase uma pergunta. E o beijo, quando veio, foi como um erro inevitável. Lento, cheio de pausa, como se cada segundo fosse uma escolha consciente. Mas no auge, ela me afastou. Não. Não assim. Não agora. Disse, com os olhos baixos. Me desculpa. Não peça desculpas. Só, ainda não posso me permitir isso. Você ainda vai entender tudo isso, mas não agora. Ela se levantou, foi até a janela, abriu uma fresta e ficou olhando o Capibaribe escurecendo. A luz amarela da rua desenhava a silhueta dela nas cortinas. Você me lembra de quem eu fui um dia. E de quem talvez eu possa voltar a ser. Ficamos ali, em silêncio, cada um com seus fantasmas.
Até que ela disse, sem se virar: quando eu te procurar de novo, se eu procurar, é porque estarei pronta. Peguei minha câmera, o tablet, e fui embora. Enquanto andava pela rua silenciosa de Casa Forte, percebi que não sabia se queria que ela me procurasse. Ou se eu já estava esperando isso desde o primeiro olhar. Havia-se passado uma semana. 7 dias em que tentei me convencer de que aquela história tinha sido apenas um delírio romântico, uma exceção breve num cotidiano sem surpresas. Mas toda vez que eu olhava para as fotos daquela noite, ou pior, para as que eu havia tirado escondido dela, sem ela saber, tudo voltava. O cheiro, a voz, o calor do toque. Na noite da 7ª terça-feira, recebi a mensagem. Curta, direta e cheia de peso. Hoje. Depois das 7. Porta da cozinha. Não havia emoticons, nem justificativas. Só um comando. E eu obedeci. 7h20. Estava parado na lateral da casa, onde os fundos davam para um pequeno portão de ferro coberto por trepadeiras. A porta da cozinha estava entreaberta. Entrei como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Clarice estava sentada à mesa, de robe preto, cabelos soltos, taça de vinho ao lado de um livro aberto, que ela claramente não estava lendo. Pensei que não viesse. Disse, sem me olhar. Pensei o mesmo de você. Ela riu, mas o riso foi breve. Olhou por cima dos ombros, apontou uma cadeira e esperou que eu me sentasse. Eu não estou pronta para me explicar. Mas também não estou disposta a fingir que não te desejo por inteiro. Disse, com uma franqueza que me desmontou. Ficamos em silêncio. Jéssica passou pelo corredor, olhou discretamente, e sumiu. Nenhuma palavra entre nós três. Apenas cumplicidade silenciosa. Naquela noite, Clarice me mostrou a casa além dos corredores sociais. Fomos ao jardim interno, onde havia uma pequena estufa com orquídeas. Sentamos no chão de ladrilhos hidráulicos, vinho nas mãos, e uma playlist tocando discretamente Maísa. Ela falava devagar, como quem caminha por dentro de si. Você sabe que isso aqui não é seguro, né? Eu nunca me envolvi em algo que fosse. Respondi, tentando parecer forte, mas minha voz entregava um certo tremor. Eu finjo muito bem, Arthur. Tão bem que às vezes esqueço quem sou. Mas quando estou com você, é como se meu corpo lembrasse. Meus pés tocam o chão de verdade. Não havia beijos naquela noite. Mas havia toques. Mãos nos braços, dedos entrelaçados, silêncios que diziam mais que qualquer palavra. O que nos unia não era urgência, era um tipo de fome mais funda, mais difícil de nomear. Ela passou a me chamar com certa frequência. Mensagens que chegavam sempre com o mesmo padrão: dia, horário, porta de entrada. A da cozinha virou código. Às vezes era o jardim, outras, a sala de música, onde havia um piano que ela fingia não saber tocar. Foi minha avó quem me ensinou. Disse, numa tarde em que me mostrou uma melodia simples. Ela dizia que música é o único lugar onde ninguém mente. Clarice se tornava mais vulnerável a cada encontro. Às vezes chegava do trabalho com a maquiagem intacta, mas os olhos afogados de cansaço. Sentava ao meu lado, me deixava colocar a cabeça dela no meu colo, e ficava em silêncio por minutos longos, como se eu fosse o único lugar onde ela pudesse existir sem performance. Mas havia também outra Clarice. A que sumia de repente. A que interrompia uma conversa com um preciso ir e não dizia para onde. A que mudava de assunto quando eu perguntava do marido. Certa vez, enquanto ela revisava algumas fotos minhas, agora de paisagens, da orla de Boa Viagem, do mercado da Encruzilhada, ela comentou: você tem um olhar que busca beleza até no que está caindo aos pedaços. Talvez porque eu também esteja tentando me segurar, respondi, antes de perceber que tinha falado alto demais. Ela me olhou com ternura. Tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Eu não sei se posso te oferecer um lugar para ficar, Arthur. Mas talvez eu possa ser abrigo de vez em quando. E foi assim que tudo começou a evoluir. Lentamente. Quase sem que eu percebesse,
minha vida começou a girar em torno da expectativa de cada mensagem dela. Eu fotografava de dia, editava de madrugada, mas os olhos voltavam sempre para o celular. Nos encontros, o toque foi ganhando espaço. Os beijos, mais profundos. As mãos, mais decididas. E finalmente, em uma noite abafada de sexta, no quarto dos fundos da casa, onde ela disse que ninguém entrava além dela, aconteceu o que estava se acumulando desde o primeiro olhar. Não houve pressa. Não houve medo. Mas havia algo que me incomodava, a forma como ela retomou o controle assim que tudo acabou. Levantou-se, vestiu-se, e disse apenas: "A Jéssica vai te acompanhar até o portão." Fiquei sem entender. Queria perguntar o que aquilo significava. Mas ela já estava do outro lado da porta. No caminho, Jéssica me olhou com um misto de compaixão e alerta. "Você ainda vai se machucar, Arthur. Ela não sabe parar quando começa." "Eu sei cuidar de mim." Respondi, quase como um blefe. Mas a verdade é que eu não sabia. E pela primeira vez, percebi que talvez estivesse me apaixonando. E isso nunca fez parte do combinado. Era estranho. Quanto mais eu conhecia Clarice, menos ela parecia perto. Como se, ao se revelar, criasse novas camadas ao redor de si. Os encontros continuavam, mas agora, havia sempre uma sombra de controle, uma linha invisível que eu não podia atravessar, ainda que estivesse, cada vez mais, disposto a cruzá-la. As mensagens continuavam chegando. Hoje. Às 6. Depois das 8. Porta lateral. Mas as conversas se tornaram mais curtas. Os silêncios, mais longos. E os olhares dela, mais opacos. Naquela noite, quando saí da casa dela, o céu estava fechado. O vento que vinha do Capibaribe trazia o cheiro de chuva. Eu usava um dos meus casacos favoritos, um jeans forrado por dentro, e, sem perceber, levei comigo mais do que o aroma da noite. O perfume dela, leve e amadeirado, ficou preso no tecido. Um lembrete involuntário, que me acompanhou no ônibus vazio até o hipódromo, na caminhada pela Madalena adormecida, e no silêncio do meu quarto. Deitei com o casaco ainda no corpo. Fechei os olhos. E me dei conta, não sabia mais o que ela sentia por mim. Não sabia sequer se ainda era sobre sentimento, ou apenas sobre fuga. Era como estar dentro de uma casa linda, mas com todas as portas trancadas por dentro. Na manhã seguinte, o vazio pesava mais que qualquer desejo. Tentei escrever uma mensagem. Apaguei. Liguei a câmera. Fui até a rua. Fotografei um menino vendendo água de cocô, uma senhora varrendo a calçada com ternura, o reflexo de uma pichação no vidro de um carro. Nada funcionava. Pensei em sumir. Em fingir que não vi a próxima mensagem. Em sair da história antes que ela me engolisse. Mas era tarde demais. Eu estava dentro. Naquela semana, Clarice me mandou 2 convites. Compareci aos 2. Mas nos 2, ela estava diferente. Distante. Como quem participa de um roteiro decorado. Depois dos encontros, ela me dizia boa noite com um beijo na testa, ou com um aceno breve, quase um favor. Na terceira vez, depois de uma dessas despedidas frias, fui até a cozinha onde Jéssica estava, arrumando algumas louças. "Ela tá bem?" Perguntei, sem conseguir conter. Jéssica me olhou de lado, enxugando as mãos. "Você quer saber mesmo?" "Quero." Ela respirou fundo. Clarice vive num jogo. Um que ela não criou, mas aprendeu a jogar melhor do que ninguém. E você é um intervalo bonito no meio disso. Mas ainda é intervalo. E você? Por que me ajuda? Porque já fui você. Disse apenas. E saiu, como se tivesse falado mais do que devia. Fiquei ali parado. A frase dela ecoando. Voltei para casa naquela noite com o perfume de Clarice mais forte do que nunca no meu casaco. Abri o guarda-roupa. Pendurei a peça. Depois, fechei. Como se, ao fechar a porta, pudesse trancar junto aquilo que não cabia mais em mim.
Mas não adiantava. 2 dias depois, mandei uma mensagem para Clarice. A gente precisa conversar. De verdade. Ela respondeu. Hoje não posso. Outro dia. No dia seguinte, tentei de novo. Nenhuma resposta. 3 dias em silêncio. No quarto dia, toquei o interfone da casa. Jéssica atendeu. A voz dela era dura. Ela não vai te receber hoje, Arthur. Ela está bem? Está. Só não quer falar. E quando vai querer? Silêncio. Talvez nunca. Fui embora sem entender se aquela era uma despedida ou só mais um capítulo do labirinto que ela vinha criando entre nós. No caminho de volta, passei em frente a um sebo e vi um livro de capa azul marinho, usado, com um marcador de páginas dentro. Comprei sem saber por quê. Quando abri, em casa, vi uma dedicatória rabiscada, para quem ainda acredita em amor que começa errado, mas não termina mal. Fiquei olhando aquela frase por minutos. Na noite seguinte, Clarice me mandou uma única mensagem. Amanhã. Depois das 8. Sem perguntas. Respirei fundo. E aceitei. Mais uma vez. Mas algo em mim já não era o mesmo. Algo em mim queria resposta. Queria saber se eu era só desejo, ou algo mais. A casa estava silenciosa demais quando cheguei. O portão lateral se abriu automaticamente, como das outras vezes, mas não vi Jéssica. A porta da cozinha estava encostada, e, por um momento, hesitei. Entrei devagar. No corredor, a luz baixa da arandela criava sombras alongadas nas paredes, como se a casa respirasse de forma tensa. Encontrei Clarice no andar de cima, sentada no sofá do quarto dela, de robe claro, cabelos soltos e um copo de uísque nas mãos. Está cedo, disse, sem levantar os olhos. Você mandou-o depois das 8, são 8h15. Ela suspirou. Ele está vindo. Mudaram a agenda de última hora. Meu corpo gelou. O deputado? Ela sentiu, ainda olhando para frente, como se esperasse o ruído de um terremoto. Preciso que você suba. Rápido. Quarto de hóspedes. Mas se ouvir a porta bater, vá direto para o closet. E fique em silêncio. Clarice. Agora não, Arthur. Ela se levantou, me pegou pela mão e me levou até o quarto mais ao fundo do corredor. Lá dentro, um closet espaçoso, com roupas impecavelmente penduradas, bolsas em prateleiras de couro e cheiro de perfume caro no ar. Se eu não voltar em 20 minutos, vá embora. Devagar. Pela porta da cozinha. Entendeu? Assenti. Ela trancou a porta por fora. Fiquei ali, parado, entre vestidos, casacos e o silêncio que agora gritava. Cada minuto parecia uma eternidade. Ouvi passos. Vozes abafadas. Depois, a porta da suíte se abriu. A voz dele era firme, grave, com sotaque do sertão. Ele falava como quem não espera resposta. Clarice, onde você estava? Liguei 3 vezes. No jardim. Com um livro. E o celular ficou aqui dentro. Sempre os livros. Ela não respondeu. Apenas o som de gelo no copo. Esse lugar está cada vez mais estranho. Você mudou os móveis? Mudei o que quis. Clarice, sim? Está acontecendo alguma coisa? Silêncio. Depois, ela respondeu. Sempre esteve. O som do copo sendo pousado na mesa. Um suspiro. E então o estalo da poltrona quando ele se sentou. Sabe que isso precisa acabar, né? O que exatamente? Isso de ficar se escondendo em livros, em silêncios, nesse teatro de jardim florido e vinhos caros. A gente tem uma imagem a preservar. A gente? Ela riu, seca. Você tem. E você tem o que quiser, desde que continue no papel. Eu cansei de papéis. A respiração dele ficou mais pesada. Clarice não inventa moda agora. As eleições vêm aí. Eu preciso de você ao meu lado.
com aquele sorriso que agrada à imprensa. Você sabe fazer isso melhor que ninguém. Isso tem um preço. Todo mundo tem seu preço. Não eu. Pausa. Então, o que é isso? Um ultimato? É uma declaração de cansaço. Ele levantou-se. O som dos passos indo até a janela. Amanhã, temos um evento em Caruaru. Preciso que esteja comigo. E se eu não for? Vai parecer o que já parece. Silêncio. Depois, passos se afastando. A porta sendo fechada. A casa, mais uma vez, mergulhada num vazio espesso. Minutos se passaram. E Clarice entrou no closet. Ela me viu, sentado no chão, o rosto tenso, as mãos trêmulas. Eu sinto muito, disse ela. Isso é comum? Ela se sentou ao meu lado. Os olhos cheios de culpa. Mais do que eu queria admitir. Por que me chamou hoje, então? Porque achei que ele não viria. Porque precisei esquecer por uma noite. Porque quando estou com você, o mundo faz sentido por alguns minutos. E depois? Depois volta a doer. Ela chorou. Pela primeira vez, sem se conter. Sem lenço. Sem máscara. Só lágrimas escorrendo como quem já não consegue mais sustentar o próprio muro. Eu a abracei. E ali, entre os vestidos caros e os sapatos perfeitamente alinhados, ela desmoronou. Passamos a noite ali, no quarto de hóspedes. Ela adormeceu deitada no meu peito. E eu, acordado, observava o teto como quem tenta entender onde começa e onde termina um amor por alguém que já não sabe onde está. Não houve desejo naquela noite. Houve só presença. E quando amanheceu, ela me olhou nos olhos e disse: Você é o único lugar onde eu não minto. Mas o problema era que o resto da vida dela ainda era a mentira. A última vez que vi Clarice, ela ainda dormia, o rosto meio escondido no travesseiro, o cabelo em desalinho e o braço estendido em minha direção, como se tentasse manter alguma coisa por perto mesmo no sono. Saí devagar, deixei um bilhete sobre a cômoda, volto à noite, e fui embora com uma leveza estranha no peito. Uma ilusão de permanência. Mas à noite, quando tentei voltar, o portão não abriu. Toquei o interfone. Nenhuma resposta. Mandei mensagem. Esperei. Horas depois, chegou a resposta. Acabou. Não venha mais. 2 frases. Uma sentença. No começo, achei que fosse impulso. Um medo qualquer. Um recuo provisório. Esperei 2 dias. 3. Uma semana. Enviei mais uma mensagem. Nenhuma resposta. O número continuava ativo, mas era como gritar num deserto. Fui até a casa dela uma última vez, mais por desespero do que por convicção. Jéssica atendeu pelo portão de ferro, sem sequer me deixar entrar. Ela pediu que eu não falasse com você. Mas por quê? Perguntei, com a voz falhando. Porque ela está tentando voltar a ser o que era antes de você. E consegue? Jéssica hesitou. Depois respondeu com firmeza. Vai conseguir. Porque é o que ela sabe fazer. Ela me entregou uma sacola de papel. Dentro, o casaco que eu havia deixado ali certa noite. Dobrado com precisão. O mesmo perfume. O mesmo aviso. Voltei para casa a pé, recusando qualquer carro de aplicativo. Queria sentir o chão. As ruas. Queria saber que o mundo ainda existia, mesmo com o vazio latejando no peito. Entrei numa espiral silenciosa. Dormia tarde, acordava sem fome. Não consegui editar uma única imagem sem lembrar do rosto dela. Cada canto da cidade tinha vestígios nossos. A banca onde ela comprava revistas antigas. O café da Rua do Futuro. A escada espiral da casa dela. Tudo me empurrava para dentro de mim mesmo. Comecei a me esconder no trabalho. Aceitei eventos que antes recusaria. Fotografias frias de empresas, aniversários que não me diziam nada. Trabalhava até exaustão.
Como quem tenta calar a dor com barulho. Um dia, mexendo no celular, me deparei com uma matéria no feed de notícias locais. Deputado e esposa comparecem a jantar político beneficente em Gravatá. A foto era nítida. Clarice, ao lado do marido, com aquele mesmo sorriso de salão que eu já conhecia. Cabelo preso, maquiagem impecável, vestido sóbrio. Quis não acreditar. Mas lá estava ela. Não havia nenhuma rachadura visível. Nenhum vestígio da mulher que chorou no meu peito dias antes. Era como se tudo tivesse sido deletado. Ou pior, como se nunca tivesse existido. Fechei o celular. Naquela noite, saí para fotografar sem destino. Passei pelo Recife Antigo, subi a Rua da Moeda, andei até a Ponte da Boa Vista. Fiz cliques desfocados. Testei longas exposições. Mas nenhuma imagem parecia justa. Por que nenhuma conseguia traduzir o que era ser deixado por alguém que nunca prometeu ficar? Dias depois, encontrei Jéssica no centro, por acaso. Ela me viu primeiro. Abaixou os olhos, mas não tentou fugir. Está mais magro, disse. E ela? Está no modo político. O automático dela. Por quanto tempo? O suficiente para que você se canse de esperar. Ficamos ali, parados, perto de uma banca de jornal. Foi só um intervalo, não é? Perguntei. Ela hesitou. Depois, respondeu com uma honestidade cruel. Foi mais que isso. Mas menos do que você sonhou. Fui embora com aquela frase gravada na nuca. Aos poucos, fui aceitando o luto. Parei de checar mensagens. De revisar as fotos antigas. Apaguei o número dela. Fechei os olhos e respirei. Demorou semanas, talvez meses, mas entendi. Clarice não era um destino. Era um desvio. Um reflexo breve daquilo que eu queria viver, mas com alguém que também estivesse disposto a permanecer. Não a odiei. Não consegui. Mas comecei a construir um novo olhar. Um mais atento ao que me cerca. Às pessoas que ficam mesmo sem dizer muito. Ao gesto simples de alguém que pergunta como foi meu dia. Clarice me ensinou isso sem saber. E embora eu soubesse que ela jamais me procuraria de novo, uma parte minha ainda guardava o timbre da voz dela dizendo: "Você é o único lugar onde eu não minto." Talvez fosse verdade. Talvez fosse só mais uma das belas mentiras que ela sabia contar tão bem. Era um sábado qualquer, desses em que a cidade parece mais quente que o normal e o céu pesa feito pano úmido. Eu andava pelo centro sem destino fixo, com a câmera no ombro e a mente em suspenso. Tinha recebido um convite para expor minhas fotos numa galeria modesta no bairro do Recife e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma pequena faísca de orgulho. Entrei no mercado de São José porque o calor era insuportável na rua. Aquele lugar, com seu cheiro de especiarias, frutas, mariscos e velhos acodes de frevo no fundo, sempre me trazia alguma sensação de pertencimento. Era caótico, sim, mas vivo, tão diferente do silêncio que havia virado rotina na minha vida. Foi entre uma barraca de tempero e outra de fitas do Senhor do Bonfim que eu a vi. Clarice. Usava um vestido leve, sandálias rasteiras, óculos escuros. Estava curvada sobre uma bancada, escolhendo paus de canela com um cuidado que parecia desproporcional para alguém tão acostumada com salões de gala. Por um segundo, congelei. O corpo travado. O coração lembrando que ainda batia. Ela levantou o rosto, e os olhos se cruzaram. O colar que ela segurava escorregou dos dedos, e caiu com um tilintar suave sobre os grãos de pimenta do reino. Ela hesitou. Mas então, se recompôs. Arthur. Clarice. Você está, diferente. E você está, aqui. Ela riu, meio sem graça. Achei que você não me reconheceria. Reconheceria até de costas. Silêncio. Quer tomar um café? Perguntou, apontando para a saída lateral do mercado. Fomos até um café pequeno na Rua das Calçadas. Sentamos num canto, longe da vitrine. Ela tirou os óculos. Os olhos estavam mais marcados.
Um traço de cansaço, talvez. Mas o olhar ainda tinha aquela profundidade que me desmontava. Achei que nunca mais fosse te ver, confessei. Eu também pensei isso. Mas, a cidade às vezes gosta de pregar peças. Você está bem? Ela hesitou. Separando. Formalmente. O processo está em sigilo, por razões óbvias. Mas sim, estou saindo. Fiquei em silêncio. Não vim pedir desculpas, Arthur. Nem justificar o que aconteceu. Não precisa. Mas queria que soubesse que eu me lembro de tudo. E que, mesmo tendo me afastado, nada daquilo foi mentira. E por que foi embora como se fosse? Ela respirou fundo. O café chegou. Ela mexeu o açúcar como se precisasse de tempo para formular a resposta. Porque eu estava afundando. E você era o único ar que me restava. Mas eu tinha medo de te afogar comigo. E agora? Agora eu estou reaprendendo a respirar sozinha. Ainda tropeço, ainda me confundo. Mas estou tentando. Houve um silêncio entre nós. Não um silêncio incômodo, mas aquele que vem quando duas pessoas precisam processar tudo que não foi dito por muito tempo. Ela me olhou nos olhos. Não quero te arrastar de novo para dentro de um lugar escuro. Eu já não estou mais no escuro, Clarice. Mas ainda me lembro de como era estar lá. Ela sorriu, mas havia tristeza nos cantos da boca. Você mudou. A dor muda a gente. Ela baixou os olhos. Depois, pegou algo na bolsa. Uma foto. Uma impressão em papel brilhante. Era uma das imagens que eu havia tirado dela, escondido, no jardim da casa. Ela segurava um livro no colo e olhava para o nada, com uma expressão que misturava esperança e exaustão. Achei essa foto entre os livros. Não sei como chegou lá. Eu deixei. No dia em que fui embora e você ainda dormia. Eu guardei. Mesmo sem saber por quê. Agora sabe? Ela me olhou. Porque é a única imagem minha que parece verdadeira. Tomamos o café em silêncio. Ao final, nos levantamos. Ela hesitou por um momento, e depois disse: Posso te ligar, um dia desses? Pode. Mesmo que não seja para nada. Mesmo assim. Nos despedimos com um abraço demorado. Nada mais. E naquele instante, percebi que o tempo tinha feito o que palavras não puderam, nos reposicionado. Éramos os mesmos, e ao mesmo tempo, não éramos mais. Vi ela desaparecer entre as barracas coloridas do mercado, como se fosse uma personagem de um sonho que voltou para dizer: estou viva, e me lembro. E só isso já bastava. 2 semanas se passaram desde aquele reencontro no mercado de São José. Nesse tempo, não houve mensagens, nem ligações. E, curiosamente, não houve angústia. Era como se aquela conversa, entre os temperos e o café morno, tivesse trazido paz a um lugar que antes só conhecia ausência. Eu me dedicava à minha pequena exposição no bairro do Recife, uma série de retratos urbanos em preto e branco, e pela primeira vez em muito tempo, me senti inteiro naquilo que fazia. As fotos pareciam conter algo mais que técnica, uma certa maturidade no olhar, uma serenidade que antes me faltava. Na noite da inauguração, entre conhecidos, artistas locais e curiosos, vi um rosto que não esperava. Clarice. Não anunciou a chegada. Nem usava saltos, nem vestido de seda. Estava com jeans escuro, camisa branca e um casaco leve. Elegante na medida exata. Discreta como uma promessa sussurrada. Vim ver o que você tem visto, disse, se aproximando da parede com as fotos. E está vendo o quê? Olhos mais calmos. E dores mais organizadas. Não sou mais o mesmo. Eu também não. Ficamos em silêncio diante de uma das imagens, uma senhora sentada à beira do Capibaribe, com um caderno no colo e um olhar perdido na água. Essa aqui me desmonta, ela disse. Por quê? Porque parece que ela está esperando alguém que talvez nunca volte. Mas mesmo assim, ela espera com doçura. Sorri.
Essa senhora me disse que escrevia cartas para o marido que morreu faz 10 anos. E mesmo assim, continua escrevendo? Todo sábado. E joga no rio. Clarice fechou os olhos por um instante, como quem absorve uma ferida. Depois da exposição, ela me esperou do lado de fora. A brisa do fim de noite soprava folhas pela calçada. Recife, naquela hora, parecia mais contida, mais íntima. Estou morando em um apartamento pequeno, perto da Jaqueira. Silencioso. A vista dá para um oitizeiro. Disse, com um leve sorriso. Consegue dormir? Ainda acordo no meio da noite, procurando ruídos que não existem. Mas aprendi a me acostumar com o silêncio. Ela hesitou antes de completar. Queria te mostrar o lugar. Fomos juntos. Subimos os 3 lances de escada como quem caminha para dentro de um tempo novo. O apartamento era simples, mas cheio de detalhes que contavam muito. Livros empilhados, cortinas de algodão cru, uma chaleira vermelha sobre o fogão. E uma parede com fotos antigas, entre elas, uma imagem nossa, do jardim da casa onde tudo começou. Ela em primeiro plano, e eu ao fundo, parcialmente desfocado. Eu nem lembrava dessa foto. Mas ali estava. Mantive. Mesmo quando tentei esquecer. Tomamos chá de hibisco no sofá. Falamos da vida. Das dores que já estavam virando cicatriz. Das coisas que queríamos viver, sem urgência. Ela me olhou com uma calma que não conhecia antes. Arthur, não quero prometer nada. Nem pedir. Mas quero estar perto. Também não quero prometer. Mas quero estar. E se um dia tudo isso mudar? A gente muda junto. Ou muda separado. Mas com respeito. Ela assentiu. É isso, né? Amor que não precisa caber no papel, nem em rótulo. Amor que basta estar. Nos dias seguintes, voltamos a caminhar juntos, mas sem pressa. Íamos a cafés, livrarias, feiras de rua. Ela me mostrava músicas que a reconectavam ao passado. Eu a levava para lugares onde a luz natural me emocionava. Redescobríamos a cidade, e, ao mesmo tempo, um ao outro. Clarice passou a frequentar a minha casa também. Conheceu minha mãe, que fingiu não saber quem ela era. Depois me puxou no canto e disse: Ela te olha como se você fosse respiro. Mas cuidado. Até o respiro cansa se não for retribuído. Eu sei, mãe. Espero que saiba mesmo. Aprendi a respeitar os silêncios dela. E ela, meus dias de introspecção. Não falávamos mais em futuro como um peso. Mas como uma estrada que poderia ou não se cruzar amanhã. E tudo bem. Um dia, estávamos na beira do rio, no mesmo ponto em que ela chorou, meses antes. O sol descia lento entre as árvores. Você já me perdoou? Ela perguntou, sem olhar nos meus olhos. Já. Porque hoje entendo que você fez o que sabia fazer. E hoje está fazendo diferente. Ela sorriu. Tocou minha mão com firmeza. E você ainda me ama? Eu amo o que você é agora. E também tudo que você ainda não sabe que pode ser. Ela deitou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali. Sem mais perguntas. Porque, enfim, havíamos entendido. Nem todo amor cabe no tempo em que começa. Mas alguns cabem no tempo certo. E esse era o nosso.